AD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Marcos, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados amigos, estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas das Escolas Bíblicas Dominicais. Revista esta que estamos abordando o assunto do trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E essa lição, ela teve como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E, nesta oportunidade, dando prosseguimento, estaremos estudando a lição número 6, o Ministério de Apóstolo. Textual nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica encontra-se em Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16, e o objetivo geral, mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, aqui dando prosseguimento às nossas lições de revista de Escola Bíblica Dominicais, na lição número 6, estaremos estudando o ministério do apóstolo, no nosso textuário, fazendo um paralelo com a verdade prática. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele nos diz que Deus mesmo, Jesus Cristo mesmo, deu uns para apóstolos, e aí por diante segue uma sequência de mais 4 dons que Deus deu, dons chamados esses dons ministeriais que Deus deu para a amada igreja. E a verdade prática nos diz qual o propósito. O propósito é de expandir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele nos deu esses dons, e especificamente os dons de apóstolo que nós estaremos estudando nesta oportunidade. Então nós temos que mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Introdução. Estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento. Pois bem, introdutoriamente, o pastor Elinaldo Renovato de Lima aqui nos coloca os dons ministeriais. Quando ele fala em dons ministeriais, só relembrando, recapitulando tudo que nós temos estudado já nesse trimestre, na Bíblia Sagrada, por pelo menos em 5 passagens que nós vemos a questão dos dons, 5 passagens do Novo Testamento, nós vemos a questão dos dons. Didaticamente, eles são divididos em 3 tipos de dons: os dons de serviço, os dons espirituais e dons ministeriais. Já estivemos estudando sobre os dons espirituais e agora estaremos estudando sobre os dons ministeriais. Dentre esses dons ministeriais, nós vemos apóstolos, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E nesse domingo estaremos estudando sobre o ministério do apóstolo. Então, qual o objetivo desses dons ministeriais? Objetivando desenvolver o caráter cristão. Então, de acordo com as 2 passagens que nós temos acerca desses dons ministeriais, que é em Efésios e em Coríntios, existem 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso tudo para quê? É necessário para a edificação da igreja, para pregar o evangelho, para crescer na graça e no conhecimento. Tópico 1, o colégio apostólico. No tópico 2, estaremos estudando o apóstolo Paulo. No tópico 3, a apostolicidade atual. No tópico 1, o colégio apostólico. No ponto 1, o termo apóstolo. O termo grego apóstolo origina do verbo apostélio,
que significa enviar, remeter. Portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se em Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Pois bem, quando ele está nos falando aqui no ponto primeiro, o termo apóstolo é uma palavra que vem pelo significado original de apóstolo, o significado é enviar, aquele que é enviado, aquele que é comissionado, permitido pelo Senhor Jesus Cristo, mandado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, enviado por Cristo, igualmente como Cristo foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho. Assim também é o mesmo sentido da palavra apóstolo, e baseia-se em Cristo, o apóstolo por excelência. Ponto 2. O colégio apostólico. Foi o grupo dos 12 primeiros apóstolos, dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho. Eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíam a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Pois bem, meus queridos irmãos, o colégio apostólico, quando nós estamos falando nele, é composto pelos 12 discípulos de Jesus, que foram convidados para ele, para ser discípulos, depois também chamados de apóstolos, foram enviados como apóstolos. Nós sabemos que teve um que se perdeu segundo o propósito que ele escolheu, e nós sabemos de um outro também que foi escolhido, mas diz respeito principalmente aos 12 apóstolos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, foram vocacionados pelo Senhor Jesus Cristo. Os 12 apóstolos constituem a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Ponto 3. A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, receberam a autoridade do Senhor. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Pois bem, meus queridos irmãos, quando ele nos fala que a singularidade, ou seja, singular, é único, esse colégio apostólico que nós chamamos, ele é bem singular em relação aos demais apóstolos que nós podemos ver ao longo até mesmo do Novo Testamento. Mas esse daí é singular. E eles têm como característica principal, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Eles andaram com o Senhor Jesus durante todo o seu ministério e também receberam autoridade diretamente do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Essa singularidade que os outros apóstolos, tanto do Novo Testamento como nós vamos ver que também é o ministério também atual, não tiveram essa mesma singularidade. Por isso que esse colégio apostólico que nós consideramos, nós vamos ver mais adiante, fechado. Só foram os 12 e mais ninguém. Segundo, o apóstolo Paulo. Ponto 1. Paulo e sua conversão. Saulo foi um judeu. Saulo e sua conversão. Ponto 1. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que havia fugido devido à perseguição, Saulo teve uma experiência com Cristo. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Pois bem, quando ele está nos falando aqui no ponto 1, no tópico 2, Saulo e sua conversão, ele nos fala que Saulo foi um judeu, foi educado aos pés de Gamaliel. Ele nasceu judeu, porém numa cidade
que era dominado por Roma, então, portanto, tinha a cidadania também romana. Então, ele era mestre do judaísmo, intelectual, fariseu, porém era perseguidor da igreja, perseguia a igreja. Quando que no caminho de Damasco ele encontra o Senhor Jesus Cristo, tem uma visão do Senhor Jesus Cristo e se converte. Então, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. De perseguidor ele passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Ponto 2. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Qual grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. Seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo, eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um homem preparado para servir. Então, nós vemos que ele trabalhou tanto no Novo Testamento, que dos 27 livros que temos no Novo Testamento, 13 são escritos por ele. Isso se Hebreus também não for, tá? Que temos dúvidas ainda da sua autoria. Mas 13 é certo que foram escritos por ele. Então, desses 13 livros que foram escritos, ou epístolas, que foram escritas no Novo Testamento por Paulo, dos 27, 13 foram escritos por ele. Uma grande quantidade, né, de livros foi escrito por ele. Então, ele levou uma vida de sofrimento por causa de pregação do Evangelho. Então, ele deixou um grande tratado, fez grandes maravilhas, tá? Que nós vemos que ele deixou um grande legado para cada um de nós. Então, por causa da pregação, ele sofreu muito, levou uma vida de sofrimento. Tanto é que ele testemunhou: combati o bom combate, acabei a carreira, porém guardei a fé. Ponto 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos para o grupo dos 12. Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo. O Senhor se revelou a ele, ressurreto, e ensinou-lhes todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. As igrejas plantadas por ele eram selo do seu ministério apostólico. Pois bem, quando ele, aqui no ponto 13, ele fala que ele era o menor dos apóstolos, o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, já coloca que ele não pertence ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus, não testemunhou a sua ressurreição. Requisitos necessários para pertencer a esse colégio apostólico, né, que nós tratamos. Então, o Senhor, embora aqui o Senhor se revelou a ele e ensinou todas as coisas a ele. Revelou e ensinou, como ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensino. Então, ele recebeu o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e apareceu o Senhor Jesus Cristo para ele. Então, as igrejas plantadas por ele são um selo do seu ministério apostólico, grande ministério apostólico que ele teve. Tópico 3: apostolicidade atual. Apostolicidade atual. Ponto 1. Ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12, não, mas existe. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Pois bem, vamos tentar entender isso aqui. Ainda apóstolo, pelo aquele colégio apostólico, pelas coisas que nós vemos lá, pessoas que andaram com o Senhor Jesus Cristo, testemunharam sua morte, receberam o ensinamento dele. Desta forma, não existe mais apóstolo. Não existe. Não existe mais. Aqueles 12, inclusive pela palavra de Deus,
aqueles 12 se assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós vemos ali limitado 12, então só tem 12 apóstolos, de acordo com aqueles 12 primeiros que existiram. Os seus nomes estarão registrados nos fundamentos da cidade. Então, desta forma, não há, portanto, uma sucessão apostólica que passa ao longo do tempo até chegar a nós. Porém, ainda hoje em dia nós vamos ver que não existe apóstolo. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do ministério apostólico. Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também havia sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnior, ao longo do Novo Testamento e ao primeiro século da igreja. O termo apóstolo recebeu um significado amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Pois bem, vamos continuar entendendo isso aqui. Apóstolo fora dos 12. Agora eu não estou falando daqueles 12 que não existem mais, são só os 12. Então, ao decorrer do Novo Testamento, havia outros apóstolos, entre eles Paulo, Barnabé, seus parentes próximos, certo? Então, o termo apóstolo recebeu um significado amplo no Novo Testamento, fora daqueles 12. Porém, eu particularmente, não sei se é por causa que eu gosto muito do apóstolo Paulo, não me lembro também se eu já ouvi algum estudo desse tipo. Nós consideramos 12 discípulos de Jesus, porém um se perdeu. Dos 12, um se perdeu. Ficaram 11 apóstolos. Um se perdeu e se enforcou, que nós sabemos que foi Judas. Então só ficaram 11. Desses 11, quando no batismo do Espírito Santo, na concentração para o batismo do Espírito Santo, buscar o batismo do Espírito Santo, eles lançaram sortes. E lançando sortes, caiu sobre Matias. E ali só vemos o nome de Matias naquela hora. Então, Paulo é que talvez, se eles tivessem esperado mais um pouco, seria esse 12º apóstolo. Não sei se é por causa que eu gosto de Paulo. Mas nós temos isso daí. Temos também, vemos aí, aqui é o próprio comentarista, ele nos falou que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo o ministério, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. Então, a questão de andar ou de receber, tudo isso, só nós sabemos qual é a intenção verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. Então, como nós não temos, não do meu conhecimento, um versículo que fala sobre o nome dos 12 que estará no fundamento, que estará julgando as 12 tribos de Israel, sentando para julgar. Então, eu particularmente acredito que Paulo tenha lugar nesses 12. Porém, o comentarista coloca aqui separado. Ele, Paulo, como uma pessoa que teve também o seu chamado apostólico. Nós vamos ver que até na atualidade grandes homens também que passaram a ter os nomes dignos de serem chamados de apóstolos. Fora dos 12 apóstolos lá primeiro. Ponto 3. O ministério apostólico atual. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg e tantos outros, em tempos recentes, foram desbravadores apostólicos. Pois bem, qual é a diferença? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca essa questão que há apóstolos e como se fosse dos 12 vindo até nós, sucessão apostólica, talvez para justificar a existência do Papa, né? Do poder papal, que no caso eles colocam como apóstolo, poder papal. Mas o ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico, não apóstolo em si, mas o ministério de caráter apostólico. Este sim existe e nós acreditamos que existe. Para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho, são dignos de serem reconhecidos. Aí o comentarista pastor Linaldo, aqui ele coloca aqui alguns homens, como John Wesley, Gunnar Wingre, Daniel Berg, foram desbravadores apostólicos. Conclusão: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente.
Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários, que desbravaram os rincões do nosso país e em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo. Incluindo a nossa lição do colégio apostólico, daqueles 12 já não existe mais. Aqueles colégios apostólicos, na questão daqueles 12 lá, o ministério apostólico não existe mais. Porém, como nosso comentarista, pastor Rinaldo Novato de Lima, comenta, entretanto, o ministério apostólico existe, segundo mesmo que foi citado pelo próprio Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. São homens desbravadores em países que é difícil de pregar o evangelho, estão lá pregando as verdades. São aquela pessoa lá que vai desbravar mesmo. Terreno brabo, difícil de pregar o evangelho, países comunistas estão ali pregando os evangelhos, como nós citamos até os nossos pioneiros das Assembleias de Deus, Grunaving e o Daniel Berg. Então, esses daí foram nossos precursores, mas ainda tem o D.L. Moody, o John Wesley, e aí por diante, pessoas que realmente pregavam realmente o evangelho desbravando. Então, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, são verdadeiros apóstolos da igreja na atualidade. Dito isto, chegamos a mais um final de revista de Escola Bíblica Dominical. Lições essas que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais. E neste domingo estivemos estudando acerca do Ministério do Apóstolo. Na semana que vem estaremos estudando o Ministério de Profeta. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!